Eu quero falar para você neste momento sobre algo que só o crente tem. É sobre a fé. Porém, não é uma fé comum, não é uma fé normal, não é aquele tipo de crença que as pessoas em geral têm. Eu quero falar sobre uma fé diferente, é a fé do tipo de Deus. Você tem essa fé na sua vida. Nós que viemos de lares cristãos, que passamos a nossa vida na igreja, temos ouvido sobre a importância da fé. E a fé é tão importante que, neste momento em que você está me ouvindo, se você coloca a sua fé em Deus, se você busca a Deus com o propósito de obter um milagre, Deus vai parar tudo o que estiver fazendo para colocar em prática aquilo que você está pedindo, para colocar a sua fé em prática, para realizar o seu objetivo, porque Deus honra a nossa fé. A fé é atrativa para Deus. A fé atrai a atenção de Deus. Você pode ter muitas fraquezas na sua vida, como aquela mulher que estava enferma, aquela mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela quebrou a lei. Ela não podia estar em um lugar público, mas ela quebrou a lei. Ela foi além das limitações. Através da sua fé, ela tocou em Jesus Cristo. Ela, ao tocar no Senhor, ela foi curada. E Jesus falou: a tua fé te salvou. É tão importante ter a fé que a Bíblia fala que nós devemos estar usando o escudo da fé. É isso. O cristão, o crente, ele se difere, ele é diferente do mundo por causa da fé que tem no Senhor. Porque a fé agrada a Deus. Por que é tão importante a fé? É porque a fé amarra as forças do diabo. O diabo quer que você fique na atmosfera emocional, que você só creia no que você vê. Se você vê, você crê. Se você crê, vê é real. Mas a fé, ela nos faz com que nós acreditamos no que não estamos vendo. O inimigo quer que você fique na esfera emocional, porque se ficando na esfera emocional, você vai estar na carne. Estando só na carne, sendo dominado pelos sentimentos e emoções, você só vai acreditar no que você vê. Mas Deus quer que você fique na esfera espiritual, na esfera dos que não viram, mas creram, na esfera dos que não estão vendo, mas estão crendo no milagre. É assim que Deus quer que você esteja, na esfera espiritual. E como ficar na esfera espiritual? Enxergando através da fé. Olhe pelo telescópio da fé e assim você irá enxergar mais longe. Portanto, a questão não é apenas ter fé, mas em quem ter fé. A fé da forma correta. A nossa fé tem que estar no Deus vivo e na sua palavra. A nossa fé não pode ser uma fé cega, não pode ser uma fé errada. A nossa fé tem que estar nas promessas de Deus e assim ela irá funcionar. Se você colocar a sua fé em um objeto, ela não irá funcionar. Se você colocar a sua fé nas coisas erradas, você apenas irá se enganar. Você tem que colocar a sua fé em Deus e em sua palavra. As promessas do que obtivemos através da fé está em Hebreus capítulo 11, que diz que os antigos ultrapassaram os obstáculos pela fé em Deus. É assim que devemos agir, é assim que devemos seguir, colocando a nossa fé no Deus vivo e em sua palavra. Como vemos em Hebreus, pela fé os mares se abriram. Pela fé de Moisés os mares se abriram. Pela fé do povo de Israel, naquele momento os mares se abriram através da fé de Moisés. Através da fé do povo de Deus, as muralhas caíram. Nós vemos na palavra de Deus que através da fé de Davi, o gigante caiu. Mas o gigante não caiu sem antes que
Davi tivesse falado com fé. Ele disse: hoje o Senhor vai entregar você nas minhas mãos. Quando o povo de Israel cercou os muros de Jericó, Josué disse: gritem, porque o Senhor vos entregou nas vossas mãos esta terra. Quando nós colocamos a nossa fé em Deus e falamos com fé, o milagre acontece. Nós olhamos para esses fatos e dizemos: mas foi Moisés, foi Josué, foi Davi, e eu sou um ninguém. Mas a Bíblia diz que se você crê em Deus, recebeu a Cristo como seu Salvador, você não é um ninguém. Você é alguém que pode usar a fé como eles usaram. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13 diz que temos, portanto, o mesmo espírito de fé. O mesmo espírito de fé que Moisés tinha, que Davi tinha, que Josué tinha, que aqueles homens e mulheres vencedores do Velho Testamento tinham. A fé não é uma fórmula, a fé é um espírito. O Espírito de Deus se manifestando através das nossas vidas nos enche de fé. Se você está em um local onde só tem pessoas que não acreditam, pessoas pessimistas, você vai ser contagiado por aquele pessimismo. Mas se você está em um local onde só tem pessoas de fé, pessoas que acreditam no milagre, o milagre vai acontecer, porque a fé, ela contagia. Antes do povo de Israel entrarem na terra prometida, foram enviados 12 espias. Eles foram para ver a terra. Porém, 10 voltaram com um relato diferente. Eles diziam: olha, nós não vamos conseguir, nós não podemos, olha, os gigantes são muito grandes e são superiores a nós. Nós não conseguiremos. Mas Josué e Caleb falavam diferente. Eles diziam: olha, nós vamos conseguir. Olha, nós vamos vencer os gigantes. Olha, nós vamos tomar a terra. Olha, nós vamos obter o nosso objetivo, a nossa vitória, porque foi Deus quem nos prometeu. Enquanto que os 10 espias, eles estavam com olhos nos obstáculos, nas dificuldades e dizendo que não iriam conseguir, de fato, eles não conseguiram. Eles morreram no deserto. Mas Josué e Caleb, eles acreditaram. Caleb, ele disse: nós vamos conseguir sim, nós vamos vencer, nós vamos vencer, ultrapassar o obstáculo, vamos conseguir a vitória. Um detalhe sobre Caleb: Caleb não envelheceu. Aos 80 anos, ele conseguiu derrotar os gigantes, porque ele confessou que acreditava que podia, porque ele confessou a palavra, porque ele confessou a sua fé. Confesse você também a sua fé. Não deixe de confessar a sua fé. Faça com que a sua fé se materialize. Confesse o seu milagre. Confesse a sua vitória. E assim você irá obter a vitória na sua vida. O seu objetivo vai ser conquistado. Os obstáculos vão ser ultrapassados. Aqueles espias ficaram tão revoltados com a mensagem de fé de Josué e Caleb que eles queriam os apedrejar. E toda aquela nação de Israel passou a acreditar mais na mensagem dada pelos negativistas, pelos que acreditavam que não conseguiriam vencer. Mas Josué e Caleb, eles insistiam: nós vamos conseguir vencer. Nós vamos conseguir vencer aqueles gigantes, porque foi Deus quem nos prometeu esta terra. E a palavra de Deus nos diz que Deus se alegrou com a declaração deles. A palavra de Deus nos diz que Deus viu que eles tinham um espírito excelente. Que Deus assim veja em nós também. A nossa fé chegue a contagiar ao Senhor. Chegue a ponto do Senhor dizer: olha, meu servo, a minha serva tem um espírito excelente, um espírito de fé. Eles acreditam que eu posso realizar o milagre na vida deles. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, nos diz isso: crie, por isso falei. Se você crê, fale.
Não apenas fale eu creio, mas fale o nome do seu milagre. Se o seu milagre é prosperidade financeira, fale, eu creio, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor vai suprir as minhas necessidades e vai me dar a vitória. Se você crê na cura, fale, eu creio, porque Jesus Cristo levou sobre si as minhas enfermidades. Fale o nome do seu milagre, fale em quem crê. Crie, por isto falei. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Se você crê que este vai ser um bom dia, diga: creio que este será um dia maravilhoso, que será um bom dia, porque este é o dia que o Senhor fez. Salmo 118, versículo 24. Quando Deus olhou e viu trevas sobre a terra, a Bíblia diz que Deus falou, e Deus disse: haja luz, e houve luz. Este é o Deus que servimos, e este é o Deus que devemos imitar. Devemos imitar o modo de agir do Senhor Deus, que ao criar, Ele falou. Devemos falar palavras que fazem a diferença. Devemos falar palavras de fé. Deus é um Deus de fé. Quando Ele fala, acontece. Quando Ele disse haja luz, houve luz. Porém, a nossa fé não tem que ser uma fé cega. Se eu disser para você que o sol não existe, nem por isto você não vai enxergar o sol, nem por isto o sol vai deixar de existir. Deus não é limitado pelos que não acreditam. As pessoas que não acreditam em Deus, isto não faz com que Deus não exista, isto não faz com que Jesus não exista, isto não faz com que Deus não opere. A nossa fé tem que ser uma fé colocada na palavra de Deus. Nós não devemos ter uma fé cega, mas uma fé verdadeira, uma fé real. Porém, a incredulidade do mundo não limita Deus. A nossa fé tem que ser uma fé inteligente. Quando Deus olhou e viu trevas sobre a terra, Deus não ficou falando: a terra está cheia de trevas. Não, Ele disse: haja luz. Se você olha para a sua vida e você está vendo dificuldades, problemas, você não tem que falar o problema, você tem que falar a solução. E quando falamos a solução, estamos semeando sementes de fé, estamos semeando palavras que vão fazer a diferença, estamos semeando palavras que vão transformar a situação. Então, fale com fé e veja o milagre acontecer na sua vida. Fale pela fé e vença os obstáculos. Fale pela fé, não deixe de usar a fé, porque a fé é o firme fundamento daquilo que cremos, é o firme fundamento daquilo que esperamos, daquilo que estamos esperando em Deus. Continue falando pela fé, usando a sua fé e declarando a palavra de Deus, e a vitória virá, porque Deus é fiel.